Pessoal, e agora eu começo a dividir com vocês, compartilhar com vocês um pouco de conteúdo técnico já. Vocês ouviram, passou rapidamente o relatório. Quem já baixou o relatório aqui anual da Supera, do Diálogos? Só para saber, algumas mãos levantadas, beleza. Deixa eu explicar para vocês o que é essa iniciativa, tá? Porque nós começamos hoje uma nova caminhada para o próximo relatório. Vamos lá. No ano passado, contando os 6 eventos, nós tivemos 91 lideranças dividindo o palco. Nós gravamos todo esse material ele está disponível no YouTube, inclusive, no nosso canal. Nós gravamos, fizemos a transcrição e depois nós fizemos um trabalho muito forte de curadoria, de edição, para a gente conseguir chegar em achados. O que foi mais comumente falado ao longo de horas de painéis que foram realizados. Da mesma forma que no nosso mercado nós temos já pesquisas que estão bem consagradas, as pesquisas quantitativas, e que a gente fica esperando, a Prodigy é uma delas, a Berge é outra. Agora a gente começa a ter também, claro que com outro objetivo, uma frente qualitativa, porque a gente começa a extrair percepções. Tudo que começa a ser falado hoje começa também nesse processo de construção dessa próxima edição, ok? Então a gente reúne tudo isso para apontar qual será o futuro próximo. Apesar do nome trazer 2025, é para aplicação agora, em 2026. Então, desses 7 capítulos, eu divido com vocês os 5 insights relacionados especificamente em recursos humanos e construção de culturas saudáveis. O que eu também quero dividir com vocês, até para apresentar esse conteúdo, a gente convidou autores profissionais do mercado, cada um teve um olhar específico para redigir esses capítulos, então cada um desses temas. No caso aqui, eu estou representando o Flávio Lagedo, ele é um parceiro nosso, ele é um especialista em aprendizagem, enfim, que ele pegou todo esse conteúdo já pré-separado e ele construiu, portanto, 5 insights. Esse material, reforço mais uma vez, não é autoral da Supera, não tem nada de participação nesse sentido, é um processo que foi construído por mais de 90 lideranças, ok? Até por isso, para eu não me desviar do que de fato a gente tem como síntese, eu vou até ler um pouquinho mais do que o normal, para a gente ter a certeza do que foram esses achados e como isso poderia ser, de repente, compartilhado para uma aplicação prática a partir de agora. Então vamos lá. Primeiro, a necessidade de considerar as diferentes gerações e expectativas na comunicação interna. Aqui uma fração do relatório, já que ele tem mais de 70 páginas. Tá? A presença de diferentes gerações no mesmo ambiente exige um olhar cuidadoso das empresas e suas lideranças. Ao identificar pontos em comum, é possível promover maior engajamento, independente da idade. Aqui, gente, apareceu o que eu acho que foi uma grande chave, para virada de chave, o que conecta essas muitas gerações, segundo essas lideranças? Qual é o achado? O desejo coletivo por propósito e reconhecimento no trabalho é um elemento unificador. Olha quanto vale isso, para quando nós pensarmos as nossas pautas, os nossos temas, enfim, como conectar diferentes gerações. Além disso, adaptar os formatos de comunicação às preferências geracionais garantem que as mensagens sejam cada vez mais bem compreendidas. Dá trabalho demais produzir conteúdo, ainda mais segmentado por gerações. Mas tem empresas que estão fazendo isso. E elas contaram como estão fazendo isso. E elas estão tendo sucesso nisso. Por fim, para a gente fechar esse primeiro achado, a prática da mentoria reversa, ou seja, não é mais só o líder mais tempo de experiência que compartilha conhecimento, mas sim aquele que chega, também gera aprendizado. Destaca nesse contexto, pois estimula a troca de vivências, fortalece a cooperação entre gerações e contribui para expandir o aprendizado de todos os envolvidos. Cruzando mais, o poder do storytelling como ferramenta de conexão e engajamento. Beleza, storytelling está na nossa pauta há muito tempo. O Rodrigo Coco tem um livro que é incrível sobre esse tema. Isso já está no nosso radar, mas o que vem de novo a partir disso? Né? Sabemos que o storytelling, as histórias, conectam pessoas e ideias, constrói pontos de compreensão e empatia, tem muita gente usando isso e tem obtido também resultado expressivo. Na pressa, na correria, ou usando simplesmente IA, geralmente isso não é possível.
As narrativas aproximam porque elas facilitam a identificação, são simples de lembrar, reforçam também o tempo todo a identidade coletiva. E aqui, né, o fechamento disso tudo. Ser simples e autêntico é fundamental. Pessoal, ser simples e autêntico é fundamental. Para criar relações verdadeiras, desde os primórdios, contar histórias é uma das maneiras mais poderosas que nós temos. Portanto, a gente transforma cada vez mais, a partir dessa técnica, conversas mais humanas e cheias de significado. É isso, na opinião dessas pessoas, que ganham a atenção no meio de tanta infoxicação. Direto aqui, gestão dos desafios da infoxicação e da comunicação para públicos diversos. A era da hiperconexão transformou a maneira como recebemos e lidamos com tanta informação. E isso aqui, gente, é incrível, porque até então a gente tinha muito a ideia de que informação é poder. Na prática, essas pessoas estão mostrando que isso já caiu. Por quê? Ter credibilidade não depende mais de possuir dados ou reter notícias, porque o WhatsApp funciona. É só um exemplo. O WhatsApp funciona, pode não ser um canal formal na empresa de vocês, mas está em uso. E aí cabe a cada um decidir se apropria disso ou não. É algo a se pensar. Também, eu achei muito interessante que um dos verbos que mais foram repetidos nos palcos é cuidar. Cuidar e curar. Olha que interessante, é um reflexo do momento, da sociedade. Cuidar e curar. Curar significa cuidar. Nas organizações, lideranças curadoras trocam o poder pela relevância. Essa é a expectativa. Isso é o que nós todos queremos. Constrói a confiança e combate a infoxicação e também, ao adotar práticas idênticas a de jornalistas e editores. E para fechar também esse achado, pessoas estão conseguindo adaptar a linguagem e o formato com clareza e aplicabilidade para esses diferentes públicos. Quarta, construção de culturas organizacionais saudáveis. A transformação digital na década de 20, olha que bacana isso. Guardem isso, a transformação digital na década de 2010. 2010 estava ali, ó. Falei 2011 um pouco para vocês, 2010. Tecnologia se torna um ativo estratégico. Toda empresa é uma empresa de tecnologia. Essa era a ideia que havia. Tá? Toda empresa é uma empresa de tecnologia. Ao longo dos anos isso muda, toda empresa é uma empresa de aprendizagem. A gente acabou de passar por isso, ainda estamos passando por isso em algumas organizações. Porém, o que nos trouxeram, né, que em razão de estresse climático e as muitas outras doenças que nos afetam emocionalmente, entra no terceiro elemento. Então, o que a gente tem aqui? É preciso que a gente estabeleça tecnologia, aprendizagem e bem-estar. O bem-estar passa a ser algo cada vez mais agregado a uma cultura forte. E isso está no radar, na pauta de lideranças de comunicação e recursos humanos cada vez mais. É bom saber disso, até para a gente entender se nós estamos no caminho certo ou não. E, por fim, o que eu fecho aqui com vocês, a principal síntese desse primeiro capítulo. Gestão dos desafios da infoxicação e da comunicação. Opa, estou voltando aqui, gente. Peraí. Aqui. O olhar apurado do comunicador é insubstituível. Isso aqui eu fiquei muito feliz quando veio à tona, porque é algo só nosso, é algo que não pode ser tirado, não é uma atribuição que dificilmente será de uma outra área. O espírito do nosso tempo exige que as pessoas comunicadoras desenvolvam habilidades ambidestras, capazes de equilibrar a eficiência técnica e sensibilidade humana. De um lado, o domínio técnico para que a comunicação atinja seu objetivo. Do outro, e mais vital, a sensibilidade capaz de curar informações para múltiplas gerações. Uma capacidade humana que permite a mediação de conflitos e a construção de segurança psicológica dentro e fora das organizações. O que nós precisamos fazer cada vez mais, por meio de histórias simples e autênticas, a gente está juntando tudo que a gente já viu lá, humanizando os objetivos estratégicos para alcançar resultados que sejam cada vez mais sustentáveis. Na definição de boa parte das pessoas que tomaram a frente dessas conversas, essa é a nossa área de segurança. Olha que interessante. Enquanto a gente fala muito sobre recursos tecnológicos, quando a gente espia, olha, aprende, testa recursos de inteligência artificial, aqui houve uma identificação de onde é um lugar seguro para que nós possamos fazer
entregas de valor. Cada vez mais entregas de valor na organização. Todo o nosso relatório ele é construído com essas citações. Então, aqui eu trago algumas. O objetivo não é que vocês leiam, mas para que vocês entendam como isso está. Quem tiver interesse, depois a gente pode compartilhar esse relatório de novo, o link para que vocês possam baixar e ter acesso completo a isso. Mas eu gostaria muito que vocês entendessem que a gente começa a construir esse próximo recurso, né, que a gente entrega de novo para o mercado. Então, todo mundo aqui vai fazer parte disso. E é muito legal. Eu me divirto com tudo isso. Tá? Aqui está, se vocês quiserem baixar até agora, já tem até um QR Code para vocês também querendo baixar, mas a gente depois encaminha para quem tiver interesse. Tá bom? Feito, pessoal. Beleza?